Olá a todos, eu sou Rosaldo Pereira, eu sou graduando do curso de Agronomia da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, do campus de Pato Branco. Vou apresentar para vocês um trabalho conduzido pela disciplina de Fisiologia de Plantas Cultivadas, sob a orientação da professora Tassiane Finado. Nesse trabalho, basicamente, nós vamos explorar a reprodução, seja das espécies, seja de forma propagada vegetativa, ou seja, por sementes. As sementes são instrumentos de difusão da inovação e do progresso tecnológico, agregam valor ao produto e a serem repassadas aos produtores rurais, representando benefícios econômicos para o setor agropecuário. O sucesso na produção de safras propagadas por sementes depende principalmente da qualidade das sementes utilizadas, quanto à pureza, a qualidade de aspectos genéticos, físicos, fisiológicos e fitossanitários, e a pureza genética incorporada com os aspectos de potencial de produção, garantem o sucesso das safras aí que o pessoal produz com qualidade, com boa produtividade. No entanto, as sementes não são os únicos meios de multiplicação e de gerar uma planta nova. Os vegetais podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, sem ocorrer a fecundação e produção de semente. Essa reprodução ocorre por meio de partes da planta que originam indivíduos geralmente idênticos à planta-mãe, sendo um clone, A propagação é sinônimo de reprodução e vegetativa vem da utilização das partes do vegetal, células, tecidos, órgãos ou propágulos. A principal diferença entre a reprodução de plantas por sementes e a reprodução por parte da planta é a variabilidade genética. O surgimento de uma semente se dá pela união do grão de pólen masculino com um óvulo feminino na planta. No entanto, quando essa combinação não acontece e a planta é multiplicada por tecidos da parte vegetal, é gerado um clone. Plantas idênticas, sem variações genéticas. A estaquia, que é um processo de propagação, só é possível devido à totipotência que as células vegetais possuem, ou seja, a capacidade das células diferenciadas da região do corte desdiferenciar-se e retornando à capacidade meristemática necessária para o desenvolvimento de uma nova planta. Assim, o enraizamento das estaques tem origem no grupo de células próximas ao córtex, que retornam às suas funções meristemáticas, convertendo-se em primórdios radicais. A estaquia é considerada uma das metodologias mais importantes da propagação de espécies florestais, silvicultura comercial e para a produção de espécies arbutivas ornamentais. Sendo que para as espécies que mais se propagam por estaque, esse método representa uma numerosa vantagem, economia, rapidez, simplicidade. O objetivo do trabalho era conduzir esse tratamento, esse trabalho de reprodução de semente com vistas a obter-se maior compreensão do estágio fenológico de plantas produzidas via semente, acompanhando desde o plantio, a fase vegetativa e a fase reprodutiva, bem como a aplicação de técnicas referentes à propagação de plantas através de estaquias, procedendo manutenção, acompanhamento, análise, desenvolvimento das espécies como diferentes formas de propagação. A questão da semente, no caso, a opção nós optamos pelo feijão, Fazelo vulgaris, e a data do plantio ocorreu no 12 de março de 2022. Feijão é um nome comum para uma grande variedade de semente, da planta do gênero de família, É um produto com bastante proteína, ferro, cálcio, vitaminas, carboidrato, fibras, Comida típica aí do brasileiro, Tem que ter feijão, Feijão e arroz. É uma planta nativa da América, Planta de hábito de crescimento indeterminado, porte ereto, um guia curto no final do caule principal, bastante ramificada e tende a agrupar-se quanto maior quantidade de fruto no eixo principal. O grão vem em vagem, que são curvas de cor creme quando maduras, e sob certas condições ambientais pode ter pigmentação marrom ou roxa. As sementes são pretas, opacas, alongadas, de tamanho pequeno, com o peso de 100 sementes, em torno de 18 a 25 gramas. Ciclo vegetativo curto. A semente floresce a 35 dias após germinação, maturação ocorre entre 65 e 75 dias, e após germinação a colheita ocorre entre 78 e 80 dias, e permite colheita mecanizada com máquinas adaptadas para essa colheita. O estágio fenológico do feijão. O ciclo das plantas pode ser dividido de acordo com as fases de crescimento das mesmas. A divisão mais simples que se faz entre as fases vegetativa e reprodutiva da planta. Na fase vegetativa, pode-se dizer que as plantas estão jovens, elas não atingiram maturidade reprodutiva, mas estão se preparando para ela, produzindo folhas, flores, raízes, de forma que toda essa energia produzida é direcionada para garantir maior capacidade de gerar energia no futuro, que quando a planta vai entrar na fase reprodutiva, que ela vai ter que
gerar grão, gerar flores, gerar grão e fazer o enchimento do grão. O estágio do feijão começa com V0 com a absorção da água pela semente, iniciando o processo de germinação. No V1 é quando ocorre a emergência, né? Ela praticamente a aparição dos cotilédonos para a abertura da folha primária. O V2, a fase inicia quando a abertura da folha primária termina, com a abertura da primeira folha trifoliada. A fase V3 começa com a abertura da primeira folha trifoliada e termina com a abertura da terceira folha totalmente expandida, né? A terceira folha composta na fase V4. A pré-floração, né, começa com o surgimento do primeiro botão florais, desde a fase R7 e o pico da demanda hídrica do feijoeiro. R6, floração, né, quando a planta apresenta pelo menos 50% das flores abertas. Nesta fase, as pragas da vagem são a maior preocupação. R7, né, o estágio R7 conforme a formação das vagens. Nesse estágio ocorre murcho das flores e formação da primeira vagem, que irão definir o crescimento do coisa. O R8 já é enchimento de grão, né, quando a fase reprodutiva, ela procede ao enchimento do grão, consequentemente aumentando as vagens de volume, e ao final desta fase os grãos perdem a cor, né, e mostram as características da cultivar. Inicia com a queda das folhas, né, sempre no momento ideal para dissecação, para uniformizar a maturidade. Né. A maturação, quando elas já estão secas, né, adquirem cor e brilho, é importante atentar para a pressão de caroço. Né. Essa fase é R9. Para o trabalho com estaquia, a gente optou pelo hortelã, né. A hortelã é bastante conhecida de todo mundo, aí a Mentis picata, né? E tem vários nomes, né? Conforme a região que tem nome diferente. Uma planta herbácea, perene, né? E inúmeras variedades cultivadas. É uma planta originária da Ásia, mas é muito cultivada em todo o mundo, devido às suas essências aromáticas, né, em toda a planta, principalmente nas folhas. Tolera bem condições climáticas, desde que não falte água, e os climas frios podem perder a parte aérea no inverno, sobrevivendo a parte dos rizomos, que só morre se o solo congelar completamente. Muito utilizada na área medicinal aí também. A propagação vegetativa induzida é a propagação realizada por meio artificial com intervenção humana. As técnicas mais usadas são a estaquia, enxertia e a alporquia. Muitos agricultores, empresas de biotecnologia, produtores de muda, utilizam essa técnica para produzir culturas com maior qualidade e com baixa incidência de doenças. Por quê? Porque você parte de uma planta sadia, né, que vai ser a planta mãe e vai gerar essas outras plantas através desses processos aí. É uma prática muito comum para espécies frutíferas e florestais. A produção de mudas por essa técnica deve ser feita a partir de plantas saudáveis, como a gente já comentou aqui, livres de doença. A estaquia é feita com um pedaço de galho, estaca na planta, normalmente são ramos novos, né, com muitas gemas, e as gemas são a estrutura que permite o desenvolvimento de novas mudas, são delas que surgem os novos brotos. A reprodução por semente. Quando a gente trabalhou com a reprodução por semente, né, a agente de semeadura sempre deve obedecer meio uma época de plantio recomendada para a cultura que a gente vai explorar aí, né. Então, o feijão, né, ele tem praticamente 3 épocas recomendadas aí. O plantio do feijão nosso ocorreu no dia 12/3. Solo proveniente de área agrícola, pH médio na faixa de 6, 6,5, né, argiloso, homogêneo, aplicado solo, fizemos uma correção corretiva, né, aproximadamente 1 kg por 20 kg de solo de adubação orgânica e 3 recipientes, totalizando 18 sementes aí plantadas, né. E os vasos foram erguidos, né, e levados do solo para ter melhor controle de inseto, e a irrigação aconteceu de uma forma normal aí. Propagação vegetativa ocorreu na mesma data, né, na qual a gente realizou os cortes dos ramos, escolhido uma planta sadia, 6 ramos, 8 centímetros. Os ramos foram colocados numa garrafa PET cortada ao meio, né, com água coberto, né, papel filme protegido, radiação solar direta, e recebendo luminosidade, tendo acompanhado no decorrer dos dias até o enraizamento. Sempre teve obedecendo a troca, manutenção e conforme orientado. Logo que a gente observou o surgimento de raiz, transferimos para um recipiente com solo, né, protegido, com irrigações periódicas no final de cada dia. Os resultados da propagação por semente. O feijoeiro do tipo 1, né, cultivar de feijão preto, foi plantado, né, no dia 12/3, como falei, e o solo, como a gente já comentou. No 4º dia de germinação, houve início do aparecimento dos cotilédonos para fora da terra. Primeira e segunda semana teve início do estágio vegetativo V1 do feijão, onde 50% dos cotilédonos já estavam visíveis fora do solo. Após 10 dias de germinação, cultivaram então o estágio V2, onde as folhas primárias, né, já estavam se expandindo, e até mesmo completamente expandida. Na 4ª semana, a planta se encontrava na fase V4, né, surgindo os ramos secundários.
Da quinta para a sexta semana, os ramos secundários já estavam desenvolvidos, começaram a surgir os primeiros botões florais. Porém, foi observado o início da mudança, né, a coloração da planta, onde apresenta deficiência de oxigênio, né? Perdão, deficiência nutricional. A gente praticamente acha que é um baixo teor de nitrogênio. No entanto, quando o início da fase reprodutiva pré-floração R5, apresenta o surgimento dos botões florais, mas não foi homogêneo em todas as plantas. No vaso 2, que era a planta de controle, houve um atraso no aparecimento dos botões florais. O estágio R6 ocorre na fase da floração, onde as flores iniciam a abertura das flores e a fecundação. A floração acontece, né, na cultivar do feijão tipo 1, de cima para baixo, por essa fase foi possível observar o abortamento de flores. Quando atingiu o estágio V7, as flores se encontram fecundadas, no qual ocorre o surgimento das vagens, porém a fase só finaliza quando as vagens atingem totalmente seu tamanho. Então inicia a fase R8, né, o estágio R8, com o enchimento dos grãos e aumento do volume das vagens. Foi a fase que praticamente terminou o nosso trabalho. Já os resultados por propagação vegetativa, a gente pegou praticamente 6 ramos no início do trabalho, onde colocou os 2 ramos, né, onde apenas 2 ramos, né, teve o aparecimento de raiz, né, e a partir do 6º dia, colocado no recipiente, e os demais não houve enraizamento. Colocado no recipiente por mais de uma semana, nesse período houve desenvolvimento de raiz e surgimento de flores. E os ramos que tiveram êxito, né, foram colocados em outro recipiente com solo, onde ficou o restante do período até a final da data do trabalho. Né? Então, até a gente concluir o trabalho, ele foi mantido no solo. Entretanto, se desenvolveu tendo apenas aumentado suas folhas e engrossamento do ramo. E apenas um ramo se desenvolveu totalmente nesse ambiente. Os resultados obtidos pela propagação de semente foram inferiores ao esperado, pois no decorrer do desenvolvimento vegetativo, algumas falhas em relação a cuidados com a planta, e a gente acabou cometendo erros, ocorrendo déficit hídrico, principalmente na fase mais sensível, implicando diretamente no abortamento de flores no estádio R5 e R6. O feijoeiro é extremamente suscetível à falta de água durante a floração, e o início da floração das vagens, no qual apresentou desenvolvimento de flores, foi quando atingiu a fase R5, que abortou as flores, resultando em poucas vagens. A planta controle, a partir da fase reprodutiva, apresentou uma murcha de fusário. Né? Fusário é uma murcha vascular, né? É um fungo que penetra as raízes, se desenvolve, né? Ocorre a murcha das flores no decorrer do dia, que volta a se recuperar à noite. Porém, com a evolução da murcha, chega a um ponto que ela não é mais revertida e as flores amarelecem e caem, resultando na morte da planta. A propagação vegetativa por estaquia mostrou-se uma técnica bem eficiente, onde a propagação pode ser aumentada rapidamente, né, a cultivar, sem perder a característica da planta matriz, desde que conduzida de forma adequada. Porém, os resultados, né, a gente se surpreendeu porque foram abaixo do esperado. Apresentou rezamento de poucos ramos de hortelã, cujo resultado deu em torno de 33% do inicial lá, né, considerando baixo. Por dos 6 ramos utilizados para propagação vegetativa, apenas 2 obtiveram êxito. Já mesmo quando foi transportado para o vaso com terra, sobreviveu apenas um ramo de hortelã. O que a gente pôde concluir e observar aí também é a falta de nutrientes, né? Pois a planta apresentou clorose, né? Possivelmente pela deficiência de ferro, né? Manganês, seguida por potássio aí. Nas fotos, vocês estão podendo acompanhar a fase de emergência, o estágio V1, o estágio V2, com as folhas expandidas, né? O estágio V4, o estágio R5, né? Começando a aparecer a floração, desse R5 para R6, né? E o estágio R7, que começa a aparecer as vagens, migrando para o estágio R8. E aqui eu trabalho com os hortelã, né? Onde vocês podem acompanhar aí quando eles foram colocados no recipiente, né, um PET cortado com água, né, para ver se desenvolviam, os brotos começam a surgir e depois são transportados para o solo. Foi válido a experiência, foi importante a gente poder acompanhar esses estágios do feijão, entender que de repente a falta de nutrientes ali pode ter afetado basicamente o feijão, né? E entender essa possibilidade de você fazer a propagação através de estaquia, né? Onde você gera um clone da planta-mãe de uma forma sadia. Pessoal, agradeço a vocês e aqui encerro os trabalhos nossos. Muito obrigado.